E que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Esse é o nosso desejo, que as portas se abram, que os caminhos se abram para você, para que você possa vencer e alcançar os seus grandes objetivos. Hoje é dia 9 de abril, terça-feira, e estamos aqui para lhe ajudar. Inclusive, se você está endividado, desempregado, com a vida apertada, vivendo momentos difíceis, sem saber o que fazer, quer uma orientação, nós temos aí, através do nosso WhatsApp, a oportunidade para você mandar uma mensagem, buscar atendimento. 11 3573 3500 por mensagem, 11 3573 3535, você pode ligar, e pastoronline.com, você pode também enviar a sua mensagem através desta plataforma, e nós temos pastores 24 horas à sua disposição para poderem lhe ajudar. Nós queremos ajudar você. Nós queremos mostrar para você, através dessa programação, que você pode dar um fim a essa situação. Tomar uma atitude, dizer basta, chega, não aguento mais viver esse sofrimento. Mas para vencer, o que é preciso? Tomar uma atitude como o Jonas tomou. Vamos acompanhar. Jonas, quando você chegou na reunião de prosperidade com Deus, qual é a sua história? Como você chegou aqui? Como é que se encontrava a sua vida? Bom, pastor, eu cheguei na reunião do pacto, no caso da segunda-feira, uma situação de miséria extrema, né? Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade, e nesse bairro tinha um lixão, e meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo, muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né, uma situação separada por um roupeiro. Não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica, porque eu não tinha aquilo. E por muito tempo isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, e isso de uma certa forma marcou, porque eu queria ter uma condição de vida melhor, eu não sabia como, né? Então, a gente trabalhou nesse tempo também, não somente no lixão, mas também na roça, muito tempo numa roça de batata. Era complicado, porque às vezes no calor extremo a gente estava lá juntando as batatas para recolher, para poder tirar um sustento. Também trabalhamos em olaria de tijolos, eu trabalhei em olaria de tijolo, tipo, na minha adolescência. Então, assim, eu procurava sempre, eu era um garoto estudioso, até ia para a escola, estudava, nunca me envolvi com drogas nem nada, porém, eu não tinha aquela perspectiva, né? Até então, na minha família também nunca ninguém tinha feito faculdade. Então, eu vivia aquele mundo como se fosse, apesar de fazer parte daquele mundo, eu não me sentia, eu sentia assim, eu queria mudar, mas eu não sabia como, não sabia o que fazer. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Pacto, né? A segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Primeiramente, antes, né, mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar a Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção, Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria, entendimento de Deus, vou para cima. Né? Comecei ali, Deus abençoou, me dando uma oportunidade de fazer faculdade. Foi bem difícil o período da faculdade, ganhei bolsa e tudo, mas foi complicado, mas finalizei a minha faculdade. A gente na faculdade, a gente aprende muito a trabalhar para os outros também, a gente aprende muito a técnica. E eu até trazia minha carteira no altar na época, né? Minha carteira de trabalho, pastor, ora aqui e tal. Né, e para Deus abençoar, e muitas das vezes a vaga não se abria, mas eu tenho certeza que Deus queria muito mais para mim. Eu queria um emprego e Deus queria me dar a oportunidade de empregar as pessoas. E realmente na nação eu lembro, né, como se fosse hoje como se fosse uma virada de chave, uma direção que eu não tive na faculdade. Né, hoje eu sou professor de pós-graduação, eu ensino os meus alunos, mas a gente ensina a técnica.
Mas aqui na igreja, aqui no altar, no pacto, é algo sobrenatural. A gente percebe uma direção, né, eu até costumo dizer que a prosperidade tem tudo a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma direção aqui no altar do homem de Deus. Muitas das vezes o pastor nem tem aquele estudo todo, porém ele tem a visão de Deus, ele passa aquilo ali. É algo que não tem explicação a não ser realmente o sobrenatural. E isso fez com que me movesse dentro de mim um desejo de abrir meu próprio negócio. E assim eu fiz. Né? Eu abri um escritório de contabilidade, isso lá em 2012. E de lá para cá Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade, mais outras 4 empresas. São 8 empresas no total. Muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando. Não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda, na outra segunda mudou. Não. Continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz, quando você tem a direção, quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário. Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu Senhor. O meu Senhor é Deus. E o dinheiro trabalha para mim. Então, e as coisas foram acontecendo nessa forma. Eu aprendi isso aqui. Hoje eu vou fechar um contrato, eu coloco Deus na frente, Deus vai lá e abençoa. Hoje Deus dá livramento, hoje Deus faz as coisas acontecer. Às vezes é um problema que parece impossível, que está todo mundo desesperado, porque no Brasil a gente tem uma alta carga tributária, a gente tem problema com fiscalização. Eu sou contador, então a gente sabe o dia a dia da burocracia que é. Mas assim, sabe quando tem Deus te dando paz dentro de ti, quando tem o Espírito Santo te dando a direção, faz isso, faz aquilo, faz o teu, né, permanece firme, cada segunda-feira fazendo pacto. Eu que, né, trazia o dízimo uma vez por mês, eu pensava assim, como é que eu vou um dia levar dízimos toda semana? Como? Hoje eu tenho essa oportunidade, assim, eu lembro disso todas as segundas-feiras. Eu já chego na reunião, já fico pensando que eu não vejo a hora de ir lá no altar cumprir meu propósito. Né? Não somente o dízimo, mas os meus propósitos. Porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança aqui com Deus. Né? Eu passei virada de ano no lixão. Hoje, essa última virada de ano agora, eu passei lá na igreja de Amsterdã. Né? Não deixei de passar na igreja, mas passei na igreja de Amsterdã. Então, assim, são situações que eu fico pensando, né, quando acontece. Porque, se o senhor ter uma ideia, a gente ficava esperando o caminhão do lixo dos bairros mais nobres ali da cidade. E hoje eu moro nesse bairro nobre. Então, cada vez que eu desço no meu apartamento para levar o lixo até a lixeira da minha casa, eu fico pensando, eu já estive lá do outro lado esperando o lixo bom, que a gente dizia, para poder pegar um objeto, poder pegar um brinquedo, poder pegar alguma coisa para levar para casa. E hoje eu estou aqui. Né? E tudo isso que eu tenho, prosperidade, as empresas, os funcionários, para quem, né, pedir para Deus um emprego, hoje eu tenho mais de 30 colaboradores, pessoas vinculadas à nossa empresa. Assim, pastor, eu posso dizer que tudo isso é importante, maravilhoso, ok, mas nada é comparado ao Espírito Santo, a direção de Deus. Né? Eu fiz viagens para o exterior, já tive a oportunidade de conhecer vários países, Canadá, Estados Unidos, a Europa, fiz agora uma Eurotrip. Eu conheci as 2 Disney lá da Europa. Tipo assim, hoje eu posso dar para minha filha do bom e do melhor. Ela estuda em escola particular. Então, assim, eu digo assim, tudo isso é bacana, mas não é isso que não é isso que me atrai. Né? Assim como lá atrás eu priorizei o Espírito Santo antes de mudar a minha vida econômica, Deus ele prioriza hoje e eu continuo naquela mesma pegada. Aqui, fazendo a minha corrente, meus propósitos. São problemas diferentes que vêm, né? As dificuldades vêm, como eu falei, mas a direção de Deus, a direção do Espírito Santo faz com que eu tenha força, eu tenha vigor. Eu saio daqui da segunda-feira já, né, nas reuniões, já pronto para a batalha. Assim, tipo, vai começar a terça ali e assim, pode estar o mundo caindo, mas eu estou em paz. Eu tenho uma tranquilidade que as pessoas chegam para mim e dizem, como é que tu consegue? Eu digo assim, é Deus. E realmente não tem explicação. Eu agradeço muito essa corrente da segunda-feira, um pacto, porque realmente está aqui a minha aliança e realmente é algo que faz parte de mim desde sempre e espero que continue para sempre também. Deus é muito grande e te abençoe a cada dia, Jonas. Continua nessa fé aí. E você precisa entender que visão sem disposição não traz nenhuma realização. Essa que é a mais pura realidade, porque tem pessoas que querem realizar os seus objetivos, mas não mostram disposição para isso. Eu tenho muitos planos, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas metas, mas o que você está fazendo para conseguir chegar lá?
Se você não tiver a disposição para lutar, não basta você querer, você vai apenas desejar e desculpe, me perdoe dizer assim, o tempo vai passar e você apenas vai olhar para trás e viver de oportunidades perdidas porque não fez aquilo que você deveria fazer. Segunda-feira nós temos ensinado as pessoas a isso, a entenderem que a fé, quando colocada em prática, ela traz o resultado necessário. E se você quer resultado, você precisa fazer a sua parte. Este testemunho que você vai acompanhar agora comprova isso. Aliança com Deus, pacto com Deus, muda a história de vida. Vamos acompanhar e eu volto já. Meu nome é Natércia Samarino, eu sou empresária, atuo na área de concessão de crédito e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Antes de eu ter uma aliança com Deus, a minha vida financeira e profissional era completamente destruída. Ela não existia, eu dependia financeiramente da minha mãe. E eu não tinha uma profissão, um trabalho, uma renda, eu não tinha como me sustentar. E eu lembro dos momentos mais difíceis que eu passei, eu com um filho pequeno, após ter me separado do pai dele, tive que recorrer a uma pensão alimentícia no qual ele aceitou dar um valor muito pequeno. E aquilo ali para mim eu lembro de me causar grande desespero porque eu não sabia o que fazer. E a convite de uma amiga, eu cheguei até a Igreja Universal. E logo após frequentar as reuniões, eu tomei conhecimento que tinha uma reunião voltada para a parte financeira. E eu comecei a vir nessa reunião e chegando nela, eu fiz essa aliança com Deus. E participando dessas reuniões, a minha mente foi se abrindo, Deus foi me dando direção, ideias. E eu comecei a fazer doces para vender. E eu tive a oportunidade de oferecer para uma empresa no qual onde minha mãe trabalhava. E o dono da empresa gostou do meu trabalho, da minha apresentação e fez um convite e me chamou para trabalhar. E ali a minha vida financeira começou a se desenvolver. Aquela dor que eu tinha sentido lá atrás, o desespero de não saber como me sustentar, aquilo ali foi uma força depois. Porque realmente Deus me fez entender que eu não ia precisar depender de ninguém. O que poderia ser uma muleta para mim, aquilo ali se tornou uma fonte de proporção mesmo, de impulsionar mesmo, para eu conseguir prosperar. E Deus veio me abençoando desde então. Nessa empresa onde que eu trabalhei, eu fui promovida, cresci, me desenvolvi lá dentro. Tive a oportunidade de trabalhar depois em outras grandes empresas. E hoje eu tenho a oportunidade de ter minha própria empresa, meu próprio negócio. E é importante frisar que tudo isso que Deus tem feito na minha vida profissional e financeira, eu sei que ainda é só o início. O mais importante de tudo é o Espírito Santo dentro de mim, porque através dele eu consegui poder de tomar as decisões certas, direcionamento, de quem me associar, de como liderar meu negócio, até mesmo de um fechamento de contrato, Deus me dá sabedoria, livramento, direcionamento. Então a minha vida mudou completamente depois disso. Sabe por que nós insistimos tanto nas pessoas firmarem uma aliança com Deus? É porque você caminhar sozinho é você lutar com a força do braço. Você depositar a sua força na sua capacidade humana é você impor limites a si mesmo. Porque por mais dinheiro que você tenha, tem coisas que o dinheiro não compra. Mas você firmar uma aliança com Deus é ir além, é chegar onde você jamais chegou. Muitas pessoas, graças a Deus, têm entendido isso. E por isso, a cada segunda-feira, tem vindo a essa reunião da prosperidade com Deus, firmado um pacto por meio de uma aliança que recebem. Claro, não é o anel que faz a diferença, mas é um símbolo daquela palavra firmada em que você faz a sua parte e, obviamente, Deus faz a parte dele também. Esteja conosco segunda-feira, escolha um horário, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder ao cair da tarde, 19h30, a grande noite do pacto com Deus e principal reunião, não importa. São oportunidades que você tem, vindo, ouvindo e agindo, você vai alcançar o resultado na sua vida. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis,
Esse é o nosso endereço. Vamos acompanhar agora testemunhos de pessoas que venceram através de um pacto com Deus? Eu volto já. O que aconteceu, João? Pastor, foi a primeira vez em muitos anos que eu provei a palavra de Deus como fui ordenado, né? Segunda-feira passada eu tive aqui e o Senhor disse, olha, quando você chegar na empresa, falou com todos nós, né? Quando vocês chegarem na sua empresa, na sua casa, abre a Bíblia em cima da mesa e coloque a mão nessa palavra de Malaquias 18, que verás da diferença daquele que serve e daquele que não serve, do ímpio e do justo. E nisso, cheguei na loja e aí fiz as coisas, né? Preparei, nada de pedido, nada de gente chegar para comprar. Na hora que eu botei, aí eu me lembrei, primeiro eu fiz uma oração, depois eu me lembrei, quando eu botei a mão, que eu disse, Senhor, está escrito que o Senhor vai fazer a diferença na vida do que serve e do que não serve. Olhe para a minha vida, Senhor. Olhe para o meu esforço. Pastor, foi instantâneo, velho. Na hora que eu botei a mão, que eu orei, que eu acabei, que eu olho para o celular, os pedidos, gente entrando na loja, eu estou dizendo que foi instantâneo, não é negócio de demorar 5, 10 minutos, não. Na hora que eu parei, pronto, chegou uma mensagem, um cliente chegou, e aí pronto. No outro dia também, na quarta também, na quinta também. Rapaz, eu provei e vi acontecer. Aí, na mesma segunda-feira, eu já comecei um curso que já tinha um tempão para eu fazer. E minha mãe, rapaz, faça o seu curso, faça o curso que eu disse para o senhor. E fiz o curso a semana toda, concluí sexta-feira. Na mesma sexta-feira, eu ganhei 50% de uma bolsa na Estácio para começar a fazer a faculdade. Na hora que eu cheguei aqui, a mulher da Estácio mandou a mensagem para mim fazer a matrícula. E eu vou fazer gastronomia na Estácio. Eu ia pagar 950, só vou pagar 220. É brincadeira. Olha, e isso é incrível, porque eu provei. Não tem como ninguém chegar para mim e dizer que não funciona, sabe? Porque eu provei. Olha, eu chamei meus filhos e minha esposa, eu disse, rapaz, vem aqui que eu tenho um testemunho para falar para vocês. Eu botei a mão. Sabe por que a gente está vendendo? Desse jeito. Sabe por que as coisas estão acontecendo assim? Porque eu estou provando a palavra de Deus. E é verdade, não tem. Pastor, eu venho sonhando, na minha família todo mundo é formado. E eu sou o único que não fiz faculdade. E só foi eu firmar o pacto. Essa é a terceira segunda-feira. De 3 segunda-feira, o negócio está desenrolando, pastor. Desenrolando de um jeito extraordinário. Então, obedecer, ser fiel e praticar. Vai arrebentar. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Seu Edson. Edson, qual foi o resultado através do pacto? Então, pastor, eu não fazia o pacto, aí eu comecei a fazer e estava andando o meu negócio do trabalho com táxi, mas parece que a coisa começou a cair bastante, assim. De repente, vai ver aquele pensamento, pô, tu começasse a fazer a corrente agora e está caindo. E antes não, estava rodando direto. Tá, aí eu peguei e continuei firme. Vai fazer quase 5 meses que eu estou vindo, toda segunda. Aí um telefonema tocou para mim e aí me deu na casa da pessoa. Cheguei lá, a pessoa me deu um envelope e quando eu cheguei lá, depois quando eu desci no meu carro, o envelope tinha uma quantia de dinheiro que eu nem esperava. Aí tá, já saí de lá feliz. E aí o pastor fez um desafio em novembro de dar um dízimo no valor do que tu queria ganhar. Aí eu dei o valor no dízimo do que eu queria ganhar. Aí em dezembro eu ganhei 2 vezes mais o valor que eu coloquei no altar. E agora, em fevereiro, que passou, aí eu cheguei num ponto de táxi essa semana, o rapaz chegou para mim assim, qual é o teu santo? Aí eu assim, meu santo? É porque o teu carro foi o segundo carro que mais fez corrida em Florianópolis esse mês de fevereiro. Aí eu assim, meu santo é o Espírito Santo, esse é meu santo. Eu vou na igreja toda segunda e falei para ele já deu brecha para mim evangelizar ele, né? Então, foi o segundo carro que mais fez corrida
em fevereiro. Se eu tivesse desistido, de repente não tinha acontecido, né? O diabo às vezes tranca para a gente desanimar, para isso, para aquilo. E esse mês eu fui o segundo carro e faltou 3 corridas para mim ser o primeiro carro de Floripa com entre 400 táxis. Mas vai chegar lá. Vai. Porque o seu pacto é com quem? O pacto dele é com Deus. Aí você veja, o que é a importância de você perseverar? Muitas coisas, quando a gente inicia um propósito com Deus, parecem dar errado. Parece que o caminho fica fechado, parece que não vai dar certo. Mas é aquilo, ou eu paro e o diabo continua, ou o diabo para e eu continuo. E graças a Deus ele continuou, aquela amarração parou e está prosperando. Tem valido a pena? Tem valido a pena, sim, senhor. E vai acontecer ainda mais. Vai chegar em primeiro, hein? Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Cristiane. Dona Cristiane, qual foi o resultado alcançado através da aliança do pacto? Na verdade, pastor, faz algum tempo que eu venho nas correntes, né? E fomos abençoados, eu e meu esposo, né, com uma causa na justiça, onde em 2017 ele teria um valor para receber referente à aposentadoria dele, mas aí foi negado. Aí quando chegou ano passado, nós fomos abençoados e o juiz deu favorável a ele, mas a gente sabe que nada é fácil. O que aconteceu? Apareceu um valor que ele tinha que pagar para poder receber essa causa. E a gente não tinha esse valor para depositar. Quando chegou semana passada, uma pessoa da família esteve lá na minha casa, chamando meu esposo, e pedindo para ele assinar um documento, porque teria um valor para receber de uma herança da minha sogra. Não recebeu ainda, mas eu creio, né, que já é as mãos de Deus, né, e esse valor é justamente o valor para ele depositar na justiça para liberar o outro valor. E Deus está fazendo a obra na nossa vida, né? E semana passada também ligaram de um processo meu, né, dizendo que tinha sido favorável, que eu vou receber esse valor. Vai demorar um pouco, mas é Deus na nossa vida, né? E através da fé, Ele está nos honrando. Deixa eu perguntar para a senhora, quanto tempo mais ou menos a senhora estava aguardando essa questão em relação ao seu processo também, a sua causa? A minha causa, ela já é antiga, mas o processo iniciou-se ano passado, meados de outubro, né? Mas até dezembro estava amarrado. Era uma coisa que era só assinar porque era ganho, mas não era assinado. Quer dizer, nem em relação à questão do seu marido, também da causa, quanto em relação à sua causa, estava tudo parado, nenhum sinal vocês tinham? Não tinha sinal nenhum. Foi só fazer um pacto com Deus? Sim, só eu colocar essa aliança nos meus dedos, né? E Deus está nos abençoando. Para ou continua? Continua. Inadimplência em São Paulo supera a média Quase nacional. 70% dos lares terminaram. Brasileiros estão cada vez mais endividados com juros do cartão. 30% dos endividados sofrem com Bancos crescem, mas enfrentam inadimplência. O cenário é crítico. O número de inadimplentes aumenta cada dia que passa. Para muitos especialistas no assunto, uma simples reeducação financeira é capaz de reverter esse quadro desesperador. Já se tornou algo corriqueiro encontrar livros motivacionais e cursos ensinando as chamadas fórmulas do sucesso e os passos para se alcançar uma vida próspera e estável. Contudo, o que fazer quando se aplicou todas essas dicas e mesmo com muito trabalho e organização, ainda assim, as dívidas parecem ser um problema insolucionável?
Nesta segunda-feira estaremos realizando uma oração poderosa para abrir todos os seus caminhos. Traga escrito numa folha de papel o valor das suas dívidas e venha nesta segunda-feira buscar de Deus a saída para a sua vida financeira, na maior palestra de prosperidade do mundo. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Agora, diante dos testemunhos que você acompanhou, o que você vai fazer? Ficar aí de braços cruzados? Pensar que aconteceu com eles e não pode acontecer com você? O que essas centenas de pessoas fazem a cada segunda-feira aqui? Elas vêm buscar direção e elas alcançam resultados. Tudo começa, claro, primeiro dentro delas, mostrando para elas que, mudando a forma de pensar, muda a maneira de agir e, consequentemente, mudou a maneira de agir, resultados virão. Venha passar pela porta, caminhos abertos. Esse ano tem que ser um ano diferenciado. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, esse é o nosso endereço, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30, todos são os nossos convidados. Você não paga nada, venha disposto a receber a direção de Deus e a sua vida será completamente transformada. E por falar em transformação de vida, nós sabemos que só o Espírito Santo pode fazer isso. E quando a pessoa o recebe, a vida dela frutifica, ela passa a viver uma vida diferenciada. Estamos realizando a cada quarta-feira o fruto do Espírito e eu convido você a estar conosco nesta quarta-feira para participar desse estudo. Prepare a sua Bíblia e esteja conosco amanhã aqui às 19 horas na Catedral da Fé. Nós ficamos por aqui, Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. Você acredita que tem Deus na sua vida? Mas como ter certeza de que o Espírito dele realmente está dentro de você? Existe algum sinal? Ao ver laranjas em uma árvore, rapidamente a reconhecemos como uma laranjeira. O mesmo acontece com uma macieira, porque é pelo fruto que se reconhece a árvore. Da mesma forma, pelo fruto que se vê em uma pessoa, se reconhece o Espírito que está dentro dela. Mas qual é o fruto do Espírito Santo? E como é possível manifestar esse fruto? Aprenda a reconhecer o fruto do Espírito, entendendo profundamente, a cada quarta-feira, cada uma de suas 9 características. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal. Saiba os endereços acessando universal.org/localizar.